Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma programação virtual do SESC São Paulo, o SESC Ideias, encontros com o objetivo de debater questões importantes da nossa sociedade. Aqueles que estão nos assistindo ao vivo estão convidados a fazer as suas perguntas através do chat do YouTube, localizado logo abaixo da tela no lado direito, e as perguntas serão contempladas de acordo com a nossa disponibilidade de tempo. Meu nome é Fabiana Andrade, eu sou nutricionista no SESC Birigui, e para acessibilizar o nosso conteúdo, eu farei uma breve audiodescrição minha. Eu sou uma mulher de 27 anos, negra, tenho cabelos escuros e curtos, um pouco abaixo dos ombros, estou vestindo uma camisa rosa claro e atrás de mim há uma parede branca. O encontro de hoje intitula-se Alimentação Saudável para Todos. As nossas escolhas são o nosso futuro. Essa atividade, ela faz parte da programação do projeto Experimenta, Comida, Saúde e Cultura, que na sua 5ª edição convida o público a refletir sobre essas conexões, abordando o universo da alimentação em uma programação muito especial. Nesse ano, a programação será totalmente online, com atividades em salas virtuais, priorizando a troca de experiências em grupo. Contará também com outros formatos digitais, que levantam pontos de vista sobre temas atuais relacionados à alimentação. O projeto acontece de 16 a 24 de outubro nos canais digitais do SESC São Paulo. A programação completa pode ser acessada em sescsp.org.br/experimenta. A conversa de hoje busca abordar as perspectivas, estratégias e conjunto de ações que visam garantir o direito humano à alimentação adequada, considerando os desafios contemporâneos relativos ao sistema alimentar na sua integralidade, tais como a prevalência da fome, a coexistência da obesidade, o crescimento da população mundial, o desperdício de alimentos e a falta de acesso à comida de qualidade por muitos. A preocupação em relação à disponibilidade da alimentação adequada e saudável para todos, no presente e no futuro, é o principal tema dessa atividade, que terá como objetivo proporcionar o diálogo e a troca de experiências entre profissionais de referência nesse assunto. Para realizar a mediação dessa conversa, nós recebemos a Joana Pelerano, que é comunicóloga, antropóloga, professora e pesquisadora da área de alimentação, e coautora do site de divulgação científica Comida na Cabeça. Eu passo a palavra para a Joana, para que ela apresente os nossos convidados de hoje. E aproveito para agradecer, em nome do SESC São Paulo, a presença de todas e todos, palestrantes e público. Desejo a todos um ótimo debate. Joana, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Fabiana. Então, para quem está aí hoje, eu sou Joana Pelerano, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo escuro, curto, tô com uma roupa preta e estou num cômodo que tem uma parede branca ao fundo também. E eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui hoje, na possibilidade de mediar essa conversa, que é extremamente importante ao longo do ano inteiro, mas que agora que a gente está comemorando o Dia Mundial da Alimentação, essa relevância é ainda maior, com 3 pessoas que são referências dentro de suas áreas e que vão gerar, com certeza, um debate bastante interessante aqui para a gente hoje. Então, queria apresentar esses 3 profissionais para que eles possam começar com as suas falas, que essa é a parte mais legal. Primeiro, nós temos Gustavo Chianca, que é agrônomo, mestre pela Universidade de Sorbonne, Paris 3, foi diretor-presidente da Pesagro Rio e diretor executivo da Empresa Brasileira de Agricultura e Pecuária, que é a Embrapa. E o Gustavo ingressou na FAO no Brasil em 2008. Em seguida, quem vai falar é Carlos Augusto Monteiro, que é médico, professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências e membro do grupo de especialistas sobre alimentação e saúde da Organização Mundial de Saúde. E, por fim, Arpad Spalding, geógrafo, agricultor biodinâmico, trabalha com desenvolvimento local, organização social e comunitária e na construção de formas de comercialização justa há mais de 15 anos. Os 3 vão falar por volta de 15 minutos, ou no máximo 15 minutos, e em seguida a gente vai abrir para perguntas, mas se todo mundo quiser já ir enviando as perguntas por aqui, fiquem à vontade, mas a gente vai só concentrar essas perguntas no fim das 3 apresentações. Então, queria dar as boas-vindas aos nossos 3 convidados de hoje, agradecer muito pela presença e passar a palavra para o Gustavo, para a gente poder começar essa conversa. Boa tarde a todos e todas que assistem. Muito obrigado, Joana, pela apresentação. Gostaria, antes de mais nada, agradecer ao SESC
pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui. Eu vou me autoapresentar antes que eu esqueça. Eu sou um homem de pele clara, cabelos de grisalhos, 58 anos. Eu estou falando com um fundo azul. Esse azul são as cores das Nações Unidas. Eu sou das Nações Unidas e tem uma logomarca, que é a FAO, que em português é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Estou com a camisa cinza azulada. Antes de mais nada, também cumprimentar o professor Carlos Monteiro, a UASP. Vardim, é uma honra também fazer parte da mesa com eles, não é tão importante. A FAO é uma organização das Nações Unidas que trabalha com agricultura e alimentação, e ela foi fundada desde a final da Segunda Guerra Mundial, né, com a função desse período de guerra no mundo, com uma fome muito grande, de tentar trabalhar para a erradicação da fome no mundo. Esse é o objetivo principal da nossa organização, e que hoje é o objetivo número 2 dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que é a erradicação da fome no mundo. E antes de mais nada, de falar de um tema tão interessante, que é a alimentação saudável para todos, eu gostaria de começar com os dados da fome no mundo. Por quê? São esses os dados que balizam o nosso trabalho, o trabalho da FAO. Desde quando a FAO foi lançada, ela lança uma publicação, que é uma publicação em todos os países, com dados oficiais desses países sobre a fome no mundo. Esses dados oficiais eles eram lançados todo dia 16 de outubro, que foi agora, que era o Dia Mundial da Alimentação. No entanto, a fome no mundo está tendo uma repercussão e o impacto dela é tão forte no mundo que hoje ela não é só mais lançada pela FAO. Na verdade, ela é lançada pela ONU, com todas as agências das Nações Unidas e programas, em Nova York, na sede da ONU, no dia 21 de setembro, uma reunião, em julho, uma reunião que precede a reunião de setembro dos chefes de Estado. Então, é um relatório muito importante. O que eu quero dizer com isso? Que a fome no mundo, desde 2005, ela vinha caindo constantemente. Então, esse flagelo da fome que nós temos, nós podíamos dizer que talvez nós pudéssemos alcançar ainda, em 2025, a erradicação na nossa região, na América Latina, da fome. Ou seja, nós seríamos a primeira geração na América Latina que viveríamos uma geração, a primeira geração que erradicou a fome na América Latina. Nós estávamos muito felizes com isso, porque achávamos que tínhamos descoberto a chave para a erradicação da fome no mundo. É uma chave muito importante que nós lutamos com isso. E é o quê? Apoio incentivo à agricultura local, produção cada vez mais próxima, apoio às pessoas, porque muitas das pessoas têm acesso a alimento por renda, apoio e incentivo financeiro para que essas pessoas possam adquirir o que é básico, que é a sua alimentação. Toda uma políticas importantes, alimentação escolar, e todas as políticas importantes que estavam levando o mundo a uma redução drástica da fome. No entanto, antes da Covid, em 2014 e 2015, essa curva que vinha baixando em porcentagem, em número, isso é importante. Ou seja, o mundo crescia, a população mundial crescia, e essa porcentagem, o número de pessoas caía e a porcentagem baixava. Parou de cair. E a FAO lançava todo ano essa publicação, começou a tentar estudar nos países o porquê. E viu que essa fome estava concentrada em algumas regiões do mundo e por duas causas. A primeira causa é conflito. Então, era o C. Nós podemos aí falar 3 Cs e hoje um D. A primeira causa do conflito. Então, conflitos trazem a fome. Nós vimos aí essa onda de migração enorme trazida aí desde 2013
de países do Oriente Médio, principalmente, querendo migrar, pessoas querendo migrar, querendo encontrar uma vida melhor em outros lugares do mundo. Um segundo C, que é o C da mudança do clima, o C do clima. Então, na nossa região, no corredor seco da América Central, em alguns lugares dos Andes, esse impacto já chegou, ainda não chegou com força, mas principalmente também na África subsaariana, em algumas regiões da Ásia, a mudança do clima tem causado grandes perdas de produção, e não só grandes perdas de produção, acarretando grandes migrações. Então, hoje nós temos os migrantes do clima, que deixam de produzir, que são agricultores, uma variabilidade de agricultores que deixam de produzir e vão para as cidades, ou seja, deixam de produzir alimentos e vão às cidades atrás de emprego e atrás de comida. Então, também isso foi uma das causas. E esse impacto foi, logo depois dessa leve volta desse crescimento da fome, foi violentamente atingido pela Covid. O que a Covid trouxe ao mundo? Trouxe uma insegurança e já tinha uma crise econômica e aumentou essa crise econômica. Muitas famílias ficaram sem renda. Na nossa região, no Brasil e na América Latina, você adquire o alimento não porque você, às vezes, recebe doação, mas a maior parte das pessoas adquire o alimento por renda. Elas vão comprar no supermercado, nas feiras livres, no local de sua proximidade. E, na verdade, o que ocorre é que com a forte perda de renda das famílias, o desemprego traz a fome. Então, aí nós temos a Covid e o D da desigualdade. A desigualdade traz a fome. Esse é o grande flagelo e o grande problema. Então, nós estávamos até 2019 com 620 milhões, e as estatísticas mostram que isso incluiu mais 160 milhões de famílias com fome. O que significa isso? Esses 160 milhões são pessoas com fome grave. O que significa fome grave? Fome grave são aquelas pessoas, a nível de estatística, que não comem nada pelo menos uma vez no ano. Ou seja, não tem nada o que comer. Não é uma opção alimentar, não é um regime, não é uma opção religiosa, é uma situação que não tem nada para comer. Imagina se ela passa um dia no ano para comer, os outros dias também são vulneráveis. Não é? Então, essa é considerada a fome grave. Nós temos a fome moderada, que é aquelas pessoas que comem, mas elas não adquirem um alimento suficiente para se nutrir. Ou seja, muitas vezes ela tem renda para comprar, ou tem alguma forma de adquirir esse alimento, mas são alimentos que não dão, ou a quantidade, ou o tipo de alimento que elas consomem, não são suficientes para ela nutrir. Hoje nós dizemos também que nós falamos de alimento, saúde, e saúde também é uma condição básica nossa, da nossa vida. Nós podemos dizer que essa situação de fome moderada traz uma consequência que são os dois lados da mesma moeda, é a obesidade. Hoje nós vivemos uma pandemia de obesidade. E o que traz essa obesidade, principalmente para crianças e mulheres pobres, é que não tem recursos suficientes, principalmente na nossa região, recursos suficientes para comprar alimentos de qualidade, frescos, alimentos que nutram, para comprar alimentos que a gente possa dizer transformados ou processados com excesso de sal, excesso de outros açúcar e outros produtos que causam obesidade, que saciam a fome, mas trazem a obesidade. Esse é o grande problema hoje que nós vivemos no mundo. Um aumento acelerado da fome e também um aumento acelerado não só da fome, mas também a consequência da obesidade. Para fechar esse tema da fome, entrar com perdas e desperdícios, que eu serei muito rápido, nós temos dizer que na nossa região é um exemplo típico, que a fome é muito mais complexa que a produção de alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Um país que exporta, que tem uma economia pulsante, porque nós temos uma agricultura forte.
mas nós temos fome. Nós temos muitas pessoas com fome. Então, a desigualdade e a renda é o que faz com que as pessoas tenham fome hoje, principalmente na nossa região. Um outro grave problema que nós vivemos são perdas e desperdícios. E por que eu quero falar de perdas e desperdícios de alimentos? Porque aí nós vamos mexer em 3 dimensões. A dimensão social humana, a dimensão econômica e a dimensão ambiental. As estatísticas indicam hoje das Nações Unidas e da FAO que 1/3 quase dos alimentos que nós produzimos no mundo global estão desperdiçados. Isso significa, de uma forma teórica, que todas as pessoas do mundo poderiam ser alimentadas só com o que se perde e o que se desperdiça de alimento. Ou seja, quando a gente fala da questão ambiental, não precisávamos mais falar de mais nada que não seja produzir mais nada, a não ser lutar contra o desperdício. Na condição social humana, é a fome, é o flagelo da fome. Né? Na condição econômica, é a perda desse capital humano que poderiam estar inserido no trabalho e também a perda econômica dessa perda de alimentos tão grande, de quase 1/3 dos alimentos. Eles poderiam ser mais baratos, eles poderiam ser melhores, eles poderiam estar tendo uma outra... então, tem sim uma perda. Fora isso, o custo de produção desse alimento que é desperdiçado. E a perda ambiental. São gigatoneladas de CO2 e metano na atmosfera que são colocados, para a atmosfera. Além disso, tem toda a 10% da água utilizada para a agricultura, ela entra nessa conta do desperdício. Então, água doce, água boa, terras que são desperdiçadas, enfim, é uma consequência e um flagelo muito grande. Então, o tema de perdas e desperdício, a consciência, a discussão na sociedade, as empresas, os agricultores, enfim, toda a sociedade tem que estar imbuída desse problema, que é o problema de perdas e desperdícios. E terminando, eu vou falar do Ano Internacional de Frutas e Legumes. O Ano Internacional de Frutas e Legumes, todo ano, as Nações Unidas têm um ano ligado à agricultura. Já tivemos o ano da batata, da quinoa, e esse ano é o ano de frutas, verduras e legumes. É um ano que sintetiza isso tudo. Um período de Covid, um período de doença, e frutas, verduras e legumes sintetizam, quando elas são bem cultivadas, sintetizam a alimentação saudável. Então, nós estamos num ano de alimentação saudável, um ano em que nós temos que promover a produção de frutas, verduras e legumes, promover a agricultura local, promover o circuito curto dos alimentos, cada vez mais próximo, para que a gente polua menos, gaste menos, tenha alimentos mais saudáveis e mais baratos. E vou terminar com duas ideias. A primeira o tema hoje da alimentação, ele é tão importante que foi criada pelas Nações Unidas agora em setembro a Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares, em que os países estão tentando chegar a um pacto do que será o sistema alimentar. E o sistema alimentar não é só a produção, é o que nós produzimos, de que forma nós vamos produzir e de que forma nós comemos. Nós precisamos pensar nisso. E essa cúpula ela será tão importante que acreditamos que ela será como a cúpula do clima, que nós temos todos os anos uma cúpula para que os países tentem entrar num impacto e num conhecimento global sobre a importância do alimento e a importância do mundo de hoje. Terminando, a FAO lançou os seus grandes temas, e um dos grandes temas precisamos mudar o nosso sistema alimentar. Precisamos ter uma vida melhor, um mundo melhor, uma saúde melhor e um ambiente melhor, para que nós possamos viver com qualidade e com um futuro para a nossa humanidade. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo, pela sua fala super informativa e chocante até, de ouvir, pensar que há poucos anos estávamos com essa esperança de erradicar a fome na América Latina e, de repente, nos damos com esse cenário atual. Lembrando que quem quiser fazer, então, perguntas para o Gustavo, já pode começar a enviar
que após as 3 falas a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas aqui com os convidados. E agora eu queria passar a palavra para o professor Carlos. Então, Carlos, é com você. Tá, obrigado, Joana. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo a FAO pela feliz ideia de organizar esse seminário, né, para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Queria cumprimentar os meus colegas e queria também cumprimentar a todos que nos brindam com a sua atenção nesse seminário. Bom, o foco da minha apresentação são os obstáculos e as soluções para a garantia do direito humano à alimentação saudável, né? Eu vou focar mais na saúde humana do que na saúde do planeta, embora essa também seja extremamente importante por questão de tempo. Mas isso a gente pode retomar durante a discussão. Eu vejo 2 grandes obstáculos para a garantia do direito humano à alimentação saudável no momento atual no mundo, não é? Um mais antigo, um outro mais recente. O mais antigo situa-se no lado da demanda por alimentos, e obviamente, a pobreza, né? O mais recente, que é mais complexo, fica no lado da oferta e consiste na progressiva captura do sistema alimentar mundial por grandes corporações, frequentemente transnacionais. O primeiro obstáculo, a pobreza, castiga principalmente os países de renda baixa ou média, como o Brasil, determinando que grandes contingentes da população não tenham acesso, ou tenham acesso limitado, a alimentos na quantidade e diversidade necessárias para a saúde humana, né? A falta desses alimentos, o não acesso a esses alimentos determinado pela pobreza, leva, como a gente sabe, à desnutrição, a vários tipos de deficiências nutricionais, que, entre outras graves consequências, compromete o crescimento, o desenvolvimento infantil, aumenta o risco e a gravidade de doenças infecciosas e diminui a capacidade produtiva da população. Então, é extremamente importante esse primeiro obstáculo, a pobreza, né? Já veremos como podemos encaminhar a solução desse problema. Mas antes eu queria falar um pouco do segundo obstáculo. O segundo obstáculo para a garantia do direito humano à alimentação saudável, como eu disse, é a captura do sistema alimentar por grandes corporações. Essa, diferentemente da pobreza, ela não está concentrada apenas em países de renda baixa ou média, mas está presente em praticamente todo o mundo. E ela acaba determinando, qual é o problema dessa captura? É que ela acaba determinando a substituição na oferta alimentar de alimentos in natura ou minimamente processados, que têm sido a base da alimentação humana por séculos ou milênios, por criações industriais de produtos prontos para consumo, hoje denominados alimentos ultraprocessados. Há fortes evidências, não é? O nosso grupo na USP tem sido um dos que mais tem produzido nessa área, evidências de que mostram que essa substituição de alimentos in natura minimamente processados por alimentos ultraprocessados, ela está na base, ela é a razão principal da epidemia mundial de obesidade, diabetes, de várias outras doenças crônicas que inicialmente afetam a população adulta, mas que posteriormente têm se mostrado muito graves também para adolescentes e para crianças. Vamos agora às soluções desses 2 problemas. A solução para o primeiro problema, a pobreza, está no combate ao seu mais importante determinante, que são as desigualdades sociais, né? Exceto alguns países extremamente pobres, a explicação para a pobreza não é a falta de riquezas no país, mas é a má distribuição dessas riquezas. Bom, a gente sabe também que o combate a este obstáculo se faz essencialmente com um crescimento econômico que seja acompanhado por políticas públicas que diminuam as desigualdades sociais. O Brasil sabe como fazer isso e a prova disso é o sucesso de nossas políticas, como os programas de transferência de renda, o programa de apoio à agricultura familiar, o programa de saúde da família. Esses programas, esses conjuntos de políticas
implementados no país com grande competência por muitos anos seguidamente, levaram, ao que a gente sabe, a uma redução dramática da desnutrição infantil, né? O Brasil foi o país do mundo que talvez tenha diminuído mais rapidamente a desnutrição na infância, aí entre a década de 90 e a primeira década desse nosso século, né? Nós vimos com muita satisfação o fato da desnutrição, por exemplo, na região do Nordeste, né, brasileiro, que sempre foi um celeiro de crianças desnutridas, em apenas 10 anos essa região passou a ter índices semelhantes ao da região Sudeste. Apenas para dar uma ideia da magnitude do declínio da desnutrição na infância no Brasil. E, como a gente sabe também, o Brasil saiu do mapa da fome, não é? Muito por esses programas de combate à desigualdades sociais. Infelizmente, a pandemia, não é, agravada pela má gestão da pandemia, péssima gestão da pandemia, agravada pela péssima gestão da economia brasileira e pelo abandono ou enfraquecimento criminoso de políticas públicas essenciais, nós tivemos, em função de tudo isso, nós tivemos retrocessos lamentáveis, né? Mas, como eu disse, o Brasil acumulou experiência importante no combate à pobreza e em políticas sociais. E essa experiência acumulada no Brasil, ela certamente será fundamental quando o país voltar a ser governado de forma responsável, quando abandonarmos a barbárie e voltarmos à civilização. Mas eu queria falar agora um pouco mais sobre o segundo problema, porque é mais complexo. A solução dele é mais complexa. E eu me refiro aqui, obviamente, à progressiva captura do sistema alimentar por grandes corporações privadas. E ela é tão mais complexa que a gente não vê nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo, essa captura sendo interrompida, sendo detida. Ao contrário, ela cresce cada vez mais, né? E por que a dificuldade em impedir que o sistema alimentar seja capturado pelos interesses de grandes corporações, né? Essa dificuldade tem a ver com o próprio tamanho e o poder econômico dessas corporações. Muitas delas com receitas anuais que superam o produto interno bruto da maioria dos países. Esse poder econômico dessas corporações lhes dá poder político que é usado, por exemplo, para conseguir vantagens fiscais, não pagamento de impostos, por exemplo, que a gente vê pela indústria que produz refrigerantes no Brasil, por conseguir interromper, inibir regulações da atividade dessa própria indústria de alimentos ultraprocessados. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil. Tudo isso, esse poder econômico, transferido para o poder político, determina que essa solução, né, que seria a reversão dessa captura do sistema alimentar pela indústria de ultraprocessados seja conseguida, não é? A outra coisa importante é saber de onde vem esse poder econômico, porque essas empresas são tão poderosas economicamente e politicamente. Isso advém da lucratividade dos produtos que elas produzem. Por exemplo, os refrigerantes, né? Os refrigerantes, o custo da matéria-prima, o preço de um refrigerante total, nesse preço nós temos 5% corresponde aos ingredientes. 95% representam o lucro e outras despesas, como marketing, embalagem, enfim, desses produtos. Então, são extremamente lucrativos os produtos ultraprocessados. E por que eles são tão lucrativos assim? Porque eles são feitos basicamente de ingredientes de muito baixo custo, né? Essencialmente carboidratos, gorduras e proteínas que são extraídas de uma pequena variedade de alimentos de alta produtividade, esses também produzidos em escala industrial. E de uma infinidade de aditivos que também têm custo muito baixo e que permitem que esses produtos sejam palatáveis, não é? Essas misturas de carboidratos, proteínas e gorduras, elas não seriam sequer palatáveis, mas com o uso de aditivos, corantes, emulsificantes, aromatizantes, eles se tornam hiperpalatáveis, né? E muito desejados pelas pessoas. Eles são manipulados para serem hiperpalatáveis.
Bom, e por que só essas grandes corporações de alimentos transnacionais exploram esse nicho de mercado, né? Porque, na realidade, a produção de alimentos ultraprocessados envolve, primeiro, uma grande escala na aquisição de ingredientes desses alimentos, a compra desses ingredientes no mercado mundial. Então, você compra o açúcar do Brasil, você compra a soja, o óleo de palma da Indonésia, você vai encontrar cada ingrediente com o melhor custo em cada um dos países, só uma transnacional consegue fazer isso. Isso ainda envolve equipamentos industriais sofisticados, né? A embalagens sofisticadas, controles de qualidade e o acesso, que é muito importante, a estratégias de marketing que são necessárias para convencer consumidores a abandonarem padrões tradicionais de alimentação que são muito superiores ao padrão de alimentação baseado em ultraprocessados, fazendo com que esses consumidores façam esse mau negócio, não é? De trocar sua alimentação tradicional por esses produtos. Um exemplo do poder dessas corporações foi recentemente mostrado na Cúpula Mundial sobre Sistemas Alimentares, organizada pelas Nações Unidas, exatamente para encontrar soluções para os problemas criados por essa indústria. Essas corporações, nessa cúpula, elas não só conseguiram participar da própria organização da cúpula, como mostraram, sugeriram, indicaram ser uma solução para os problemas que elas mesmas ocasionam, né? Um exemplo disso é a proposta proveniente de várias fontes para que a indústria passe a produzir substitutos de carne, né? Ultraprocessados de carne, que seriam em si indicados para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e o aquecimento global. Esse é só um exemplo, né? Mas a cúpula recebeu, ainda que não tenha discutido adequadamente, propostas de políticas públicas que contrariaram também os interesses dessa indústria de alimentos ultraprocessados. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um conjunto de especialistas em nutrição e saúde pública de vários países em uma proposta de políticas públicas capazes de interromper ou mesmo reverter o desastroso abandono de padrões tradicionais de alimentação por padrões baseados em ultraprocessados. Eu vou resumir bastante essa proposta e eu aqui encerro a minha primeira intervenção. Nessa proposta, nós sugerimos, inicialmente, que antes de mais nada, todos os países e os organismos internacionais, como a FAO, como a OMS, revisem suas orientações sobre alimentação alimentar, revisem seus guias alimentares. É preciso que a recomendação de alimentação saudável na forma de padrões tradicionais de alimentação, que têm que ser protegidos na realidade, porque eles já existem, né? Não são soluções novas, eles têm que ser preservados, que isso seja muito claro nesses guias alimentares, porque a gente encontra em vários guias alimentares que essa seria simplesmente uma outra opção. A outra opção seria você se alimentar com alimentos ultraprocessados. Não existe a segunda opção, só existe a primeira. Esses guias têm que deixar claro isso, né? Esses padrões tradicionais de alimentação, eles se baseiam em alimentos in natura ou minimamente processados, de grande diversidade, a maioria de origem vegetal, assim, que são os padrões tradicionais de alimentação, a dieta mediterrânea, a dieta brasileira, a dieta do sudeste da Ásia, todas têm essas características. E todas elas excluem os alimentos ultraprocessados. Os guias alimentares têm que ser mais claros em relação a isso. Como nós sabemos, o Brasil foi pioneiro nessa formulação de guia alimentar que promove padrões tradicionais de alimentação, mas hoje, felizmente, vários países do mundo, o último foi Israel, estão adotando esses guias alimentares, mas ainda é minoria. Nós precisamos avançar em relação a isso, e essa foi a primeira sugestão. Obviamente, esses guias alimentares têm que ser disseminados, tem que se aproveitar a estrutura dos serviços de saúde, as escolas, campanhas públicas, enfim, o Brasil avançou um pouco em relação a algum desses aspectos, nem tanto em relação a outros. Por exemplo, nunca tivemos uma campanha pública de disseminação do guia alimentar para a população brasileira. Mas, para encerrar, obviamente, guias alimentares são apenas o começo de conversa, né? Para que as recomendações desses guias sejam
adotadas pela população, nós precisamos de medidas regulatórias, de políticas públicas, né? E quais seriam elas? Basicamente, rotulagem de advertência, restrição severa do marketing e taxação de todos os alimentos ultraprocessados. Exatamente como se fez com relação ao tabaco, com tanto sucesso pelo Brasil e por vários países. Alimentos ultraprocessados têm que ser tratados como produtos baseados no tabaco. Muito importante também a utilização dos impostos para subsidiar a produção de alimentos in natura ou minimamente processados, particularmente frutas e hortaliças, porque são produtos de custo maior de produção, porque são muito saudáveis, né? Tem o maior custo de produção, mas podem se tornar acessíveis desde que a produção deles seja apoiada por política pública, inclusive por subsídios. Além de compras públicas de alimentos que sigam os preceitos dos guias alimentares, como aqui faz com grande brilhantismo o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Essas recomendações não são só importantes para promover a saúde humana, elas também promovem a saúde do planeta. Elas preservam os recursos naturais, elas protegem, elas interrompem a destruição da biodiversidade e elas podem também diminuir a produção de gases de efeito estufa que levam ao aquecimento global. Então, elas são realmente muito importantes por todas essas razões. Eu encerro aqui e fico à disposição depois para perguntas, etc. Obrigado. Obrigada, Carlos. Já estamos recebendo algumas perguntas e queria encorajar todo mundo a continuar enviando. Lembrando que no fim da fala agora do Arpad, a gente vai retomar essas perguntas para todos os nossos 3 convidados. Então, agora eu queria convidar para a fala o Arpad. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Parabéns para o SESC pela organização desse evento. Vou fazer a minha audiodescrição também. Então, sou um homem branco, cabelo um pouco bagunçado, preto, de barba, com uma jaqueta de lã xadrez, na frente de um fundo branco. Estou na minha casa, na zona sul de São Paulo, um lugar que está frio, chove bastante. Queria começar minha fala, né, para falar sobre fome, sobre acesso. Acho que uma coisa muito importante que deve ser dita e repetida muitas vezes é que o problema da fome não é um problema hoje de produção de alimentos, né? A gente produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população inteira do mundo. O Gustavo falou da questão do desperdício, e a gente tem uma produção gigantesca de alimento que não vai, que não é comida, né? Ou é comida para gato, ou é comida para porco, e que a maior parte da nossa produção, né, nas terras brasileiras é feita de commodities para exportação e que não está alimentando a população brasileira. A população brasileira se alimenta principalmente da agricultura familiar. 70% do que a gente consome no Brasil vem da agricultura familiar. E que a agricultura familiar é a agricultura que não é tecnológica, não tem investimento, não tem, tem muito pouco apoio em relação à agricultura de commodities. Então, e a gente consegue, né, dentro da agricultura familiar, ocupando só 23% das terras desse país, alimentar 70% da população. Então, tem uma importância muito grande na produção de alimento essa agricultura familiar, que é também onde se concentra a maior parte da mão de obra que está no campo e que está muito distante do mercado consumidor, né? A gente cria, acho que o grande mercado, né, o grande sistema de distribuição de alimentos faz o alimento percorrer um caminho gigantesco para chegar à mesa da população, e a gente fica desconectado do agricultor e acaba pagando um preço, às vezes, muito alto para quem tem a condição de comprar um produto in natura, um produto orgânico, agroecológico, e isso não se reflete no que acontece com o agricultor. Então, acho que para a gente reverter, melhorar o acesso à alimentação, é fundamental a gente conseguir construir canais de comercialização mais diretos que permitam ao agricultor ter um melhor retorno econômico para a sua atividade e também um reconhecimento social.
que eu acho que isso também é fundamental para a manutenção do homem no campo. Você pegar os dados do Censo Agropecuário de 2006 para 2017, a gente perdeu 1,5 milhão de agricultores familiares, que deixaram o campo, foram se dedicar a outras atividades. Isso muito por conta da falta de recursos, falta de apoio e falta de reconhecimento. Então, acho que como grandes desafios para melhorar o acesso, né, à alimentação saudável, adequada, natural, a gente precisa ter políticas públicas mais consistentes, mais robustas, que apoiem esse pequeno agricultor, com crédito, com tecnologias, com máquinas, para melhorar as condições para o trabalho ser menos puxado, menos difícil. Eu acho que é fundamental que a gente melhore as condições do homem no campo. E criação de novas formas de comercialização mais direta, que permita, né, com que o agricultor venda em feiras, em mercados de agricultor, em feiras livres de agricultores, para conseguir ter um melhor retorno econômico. Acho que a construção, né, dessas outras formas de comercialização é um desafio muito complicado. E acho que, além de você ter que conseguir ter acesso para os centros urbanos, para onde concentra a maior parte do dinheiro, um desafio extra é chegar nas periferias, né? A gente tem os desertos alimentares, onde as pessoas mal têm acesso a alimentos, quanto mais alimentos in natura. Então, acho que acho que onde está sendo menos olhado é para levar os alimentos orgânicos, alimentos in natura, para os desertos alimentares. E acho que a gente tem como desafio para isso, né, vencer as grandes corporações. Eu achei muito legal o que o professor Carlos falou, que o grande investimento que essas corporações têm com marketing, com informação, que muitas vezes uma pessoa que não tem muito acesso à alimentação, ela prefere consumir uma coisa ultraprocessada do que um produto in natura, às vezes gastando mais dinheiro, mas porque também tem uma questão de status. A pessoa acha que comer uma coisa pronta, um produto cheio de embalagem, cheio de marca, que faz comercial na televisão, é mais valioso, é melhor para a pessoa acessar esse tipo de alimento do que comprar um produto in natura e preparar na sua casa. Então, acho que a gente tem que conseguir também ressignificar qual é o valor da alimentação e para tornar possível, acessível os alimentos in natura para a maior parte da população. Vou contar alguns casos aqui da onde eu estou, que eu trabalho numa região que tem muitos agricultores dentro da cidade de São Paulo, e durante a pandemia, a gente percebeu que os agricultores que tinham uma relação direta com os consumidores conseguiram sofrer muito menos com a pandemia. Então, acho que quando você estabelece relações diretas, tanto em feiras quanto para restaurantes ou mercados, você tem uma corresponsabilidade maior, uma valorização maior, e isso ajuda com que o agricultor continue na sua atividade e não fique perdido numa briga por mercado, por espaço. Você vê os agricultores convencionais, em geral, aqui, que não vendiam diretamente para nenhum consumidor final, vendiam para distribuidores, para atravessadores, para os CEASAs. Eles sofreram muito mais na pandemia, então ficaram sem conseguir escoar a sua produção, e nos centros com mais dinheiro, as pessoas queriam comprar, se alimentar melhor, e as pessoas produzindo, perdendo coisa no campo. Então, a gente viu isso acontecendo em muitas regiões do país, de ter agricultor perdendo coisa no campo, que não conseguia escoar, não conseguia vender, e gente querendo comprar e não conseguia acessar. E queria trazer também uma experiência que a gente teve, que faz um ano agora que a gente está desenvolvendo, que a gente tem chamado de CSA Popular, que estão levando produtos orgânicos ou produtos em transição agroecológica
para 2 comunidades carentes da cidade de São Paulo, na Coab Raposo Tavares e no Jardim Boa Vista, que eram 2 regiões que têm um baixo acesso a produtos in natura e que a gente conseguiu criar um grupo para as pessoas se comprometerem a comprar os alimentos mensalmente e receber semanalmente dos agricultores, pagando um valor muito pequeno. Então, as pessoas pagam R$70 por mês e recebem uma cesta toda semana de produtos do que é produzido na época. Então, vão 6 itens do agricultor, de uma família de agricultor, para esses 2 bairros. E isso está sendo muito, muito bacana. A gente começou essa ação com uma ação de doação de cestas e, nesse processo de fazer a doação, a gente foi conversando, viabilizando a logística e conversando com as pessoas se elas não teriam interesse, condição de comprar e pagar um valor fixo mensal. E está se mostrando que isso é eficaz, isso é viável, e as pessoas, quando começam a adquirir esses produtos que não estão acostumadas a comer, não estão acostumadas a ter acesso, gera uma insegurança do que fazer com aquilo, mas também gera um desenvolvimento de receitas, de troca de receitas, de trocas de saberes. Então, quando aparece um produto que as pessoas não sabem, vai perguntar para uma pessoa de mais idade que tinha o hábito de comer aquilo. Então, isso vai mudando a relação com o alimento e recriando relações comunitárias. Então, eu acho que é possível, né, dá para a gente construir experiências como essa ou outras experiências de comercialização direta, que você consegue reduzir o custo para quem consome e aumentar o retorno econômico para o agricultor. Então, você deixa as 2 pontas mais felizes, melhorando o acesso. Mas, para isso, a gente, além de ter que construir esse novo caminho de comercialização, porque acho que o que está hoje construído é para a grande indústria, para os grandes distribuidores, para os grandes movimentos de alimentos, e é mudar a lógica e construir um novo caminho que seja mais local, que aproxime as pessoas, que aproxime os bairros do seu consumo, e que responsabilize as pessoas pelo que elas vão consumir. Então, quando a gente toma consciência do poder que a comunidade tem de escolher o que ela quer consumir, de quem ela quer eleger, do que ela quer, de que é importante, você consegue começar a caminhar numa construção de outras relações e que são viáveis para todo mundo. Eu acho que se a gente se organizar direito, todo mundo consegue construir essas novas formas. Acho que o agricultor no Brasil e no mundo, né, acho que a gente tem muito pouca noção de classe. Né? Se o agricultor estivesse bem organizado e falasse, nós vamos parar de produzir, vamos fazer greve de abastecimento, a gente ia perceber a importância que ele tem e tratar ele de outra forma, construir canais que reconhecessem a importância e o valor. Quando os caminhoneiros querem, eles param o país. Se os agricultores quiserem, eles podem parar o mundo, porque não importa quanto dinheiro você tenha, você precisa de um agricultor para você sobreviver. Então, a gente precisa construir diálogos, construir ações, construir atividades que reconectem as pessoas e reconheçam os agricultores. Acho que é um desafio grande, mas acho que a gente tem caminhos para ser feito e tem gente fazendo e está acontecendo. Precisamos cobrar por mais políticas públicas e dar mais visibilidade e apoio, mas acho que sabemos como fazer, precisamos mais gente ajudando. E era isso que eu queria deixar de mensagem inicial e agora vamos conversar. Obrigado a todos. Obrigada, Arcade, pela sua fala. Agora acho que a gente podia, então, passar para as perguntas. Temos algumas já, mas ainda dá tempo, quem quiser mandar mais alguma. Bom, para começar, a gente tem uma pergunta que foi parcialmente respondida até pelo Carlos, mas eu acho que dá para explorar um pouco mais. Essa pergunta é para o Carlos e também para o Gustavo, que é: que tipo de esforço falta aos governos mundiais
para frear o avanço dos alimentos ultraprocessados que dominam mercados do mundo todo, uma vez que seu impacto negativo para a saúde humana, doenças crônicas, epidemia de obesidade, fome e meio ambiente já é conhecida. Aí uma segunda pergunta é, taxar essas grandes corporações seria uma solução? E começo eu? Bem, nós temos um problema atualmente. As Nações Unidas são claramente subfinanciadas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Organização Mundial de Saúde durante 2 anos. Eu vi a dificuldade dos meus colegas lá de conseguirem recursos para atividades além da rotina, né? Para programas, etc. Então, esse é um problema central. É complicado esperar muito agora das Nações Unidas em função desse subfinanciamento, né? E o que é pior, além do subfinanciamento, você tem ainda uma parte do financiamento das Nações Unidas vem dessas corporações, indiretamente, porque vem de fundações que são financiadas por essas corporações, né? Então, é bastante complicado. Por outro lado, nos países, né, as pessoas, os governantes locais, eles estão mais próximos da população, né? Então, eles são mais facilmente pressionáveis, eles sentem mais os problemas da população e a gente pode ter grandes avanços nos países, né? Então, teria que combinar as duas coisas, orientações gerais que viessem das Nações Unidas. Eu acho que essas, como eu falei, diretrizes de alimentação saudável, por exemplo, são muito importantes. Agora, os programas mesmo, como taxação, né, não cabe às Nações Unidas definir um programa de taxação num país. Então, aí são esforços locais que têm que ser feitos. E sim, as políticas fiscais, não é, hoje em dia, elas promovem o consumo de ultraprocessados. Então, a primeira coisa é você acabar com o subsídio que existe embutido hoje, como eu falei, a indústria de refrigerantes no Brasil, que produz refrigerantes na Zona Franca de Manaus, não paga nenhum tipo de imposto, né? E recebe de volta impostos que eles nem pagaram. Então, assim, essa é a primeira coisa que deveria ser feita. E a seguinte, não é, seria apoiar a produção de alimentos in natura minimamente processados, né? Como eu falei, particularmente frutas e hortaliças, mas também outros alimentos. Essas políticas são fundamentais. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é essa questão do preço dos alimentos, né? A penetração dos ultraprocessados, nos Estados Unidos, 60% das calorias vêm de ultraprocessados, na Inglaterra, 55%, no Canadá, 50%. Então, há países onde os alimentos, essa transição alimentar já aconteceu, né? E há outros, como o Brasil, onde o consumo de ultraprocessados ainda, felizmente, não passa de 20%, 21%, 22% das calorias. Ou seja, ainda os brasileiros consomem, em sua maioria, alimentos minimamente processados, preparações culinárias, etc. Agora, a tendência é de aumento em todas as partes, né? E essa questão do preço é diferente nos diferentes países. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma dieta à base de ultraprocessado é muito mais barata do que qualquer outro tipo de alimentação que a pessoa resolva preparar seus próprios alimentos. No Brasil, a situação ainda não é essa, né? E hoje o marketing aqui, ele é muito mais importante até do que o preço, né? Porque sem o marketing, essas indústrias não conseguiriam avançar no mercado como elas têm avançado. Mas quando você vê a tendência dos preços, a tendência é de aumento dos ultraprocessados. Então a gente precisa das duas coisas, taxação sobre esses produtos e controle do marketing. As duas coisas são necessárias. É muito importante a pergunta sobre ultraprocessados. Eu acho que o professor Carlos já respondeu, o doutor Carlos já respondeu com muita perspicácia e com muita oportunidade. As Nações Unidas trabalham com diretrizes, elas não trabalham com as leis dos países. Não existe uma ordem mundial em que são as Nações Unidas, ela trabalha com consenso. Uma das questões principais, eu acho, que foi o professor Carlos falou, é a cúpula. A cúpula foi um grande passo, que é um passo de se chegar a acordos, se chegar a pactos nesses países, né? Isso é muito importante, criar essa consciência. Esse é um tema muito importante. Tem uma briga
tem uma luta aí de poder, de recursos, de discurso, não é, sobre essa temática, mas é importante, como a temática ambiental, a temática da alimentação, ela está ganhando força. A temática da alimentação saudável, ela está ganhando cada vez mais força. O Brasil, ela teve a sua cartilha, não é? Ela tem as suas discussões. A alimentação escolar é muito importante, não só por dar alimento, mas a compra da agricultura familiar, os alimentos processados nas escolas. Quem conhece, em qualquer país, como é que são feitos os alimentos para a escola, eles são comprados em outros locais, eles não são produzidos na escola, nem manipulados na escola. Então, a educação alimentar também é muito importante dentro dessa possibilidade de escolha e de mercado. Temos sorte no Brasil dos alimentos processados serem mais caros, não é? E nós temos que aceder a alimentos ainda para preparar e que são melhores. Mas essa tendência é muito perigosa, porque a partir do momento em que você entra numa condição de que esses alimentos são mais baratos, numa crise econômica, numa pobreza, esses alimentos eles entram, não é? Eles entram com mais força. Isso a gente constata um pouco no Nordeste, em outras regiões, você compra alimentos que não são tão nutritivos, porque você não tem recurso. Então, a educação, a informação também é muito importante nessa discussão. A informação também nos rótulos, não é? Nas propagandas, nas informações. Qual você acha, Gustavo, agora com essa nova centralidade que a ONU está dando à questão da fome, apesar do subfinanciamento que o Carlos comentou, como você imagina que nós podemos materializar um pouco essa nova importância, centralidade dada à fome em diretrizes nos próximos anos? São várias, não é? Existem aí muitas políticas, muitas temáticas, não é? A questão da fome, ela passa primeiro com dados. Nós precisamos ter dados corretos para enfrentar com políticas, não é? Então, você trabalhar com dados corretos sobre a situação da fome, os problemas onde elas se encontram e como ela está, elas são os problemas fundamentais. Especificamente para o Brasil, é renda, gente, é acabar com a pobreza, é emprego. É essa forma que as pessoas vão ter de conseguir adquirir alimentos, não é? Apesar do Brasil ter saído, como já foi dito, do mapa da fome, uma das causas foi a alimentação escolar e programas de distribuição de alimentos. São 16 milhões de crianças que são alimentadas. Isso gera um impacto na economia, um impacto local muito importante. Então, são políticas locais associadas, mas, ao mesmo tempo, também renda. Renda faz com que as pessoas possam se alimentar melhor, que é o básico, né? E sair dessa situação de insegurança alimentar. Especificamente para a nossa região, digo, região da América Latina e Caribe. Mas a África é um exemplo de que ela também produz alimentos, porque ela não tem dinheiro, muitos países não têm dinheiro para comprar seus alimentos. E muitos países garantem sua segurança alimentar com sua produção local, e que não é igual ao do Brasil. É bem menos desenvolvida em termos de agricultura, em termos de tecnologia tropical, em outros sistemas. Então, é um pouco mais complexo e nós temos que trabalhar com várias configurações, não é? Renda, crescimento econômico, melhor distribuição, produção com mais, com menos, não é? De forma sustentável. Todo o exemplo que o Arpad deu do trabalho realizado é muito importante, é o que fez com que se caísse de forma considerável Arpad no mundo a fome, né, de forma considerável, e teve também, claro, o impacto de um crescimento econômico. Tudo isso são políticas que têm que ser cada vez mais aprofundadas e melhoradas. Obrigada. Temos aqui uma pergunta para os três, acho que a gente podia começar com o Arpad, que está um pouco mais quietinho nesse momento. A pergunta é a seguinte: o que seria alimentação saudável para uma família que pouco tem o que comer, onde o problema é a quantidade, que passa distante de questões como valor nutritivo, equilíbrio ou toxicidade?
Eu só queria, antes de entrar nessa pergunta, eu vou só fazer um comentário sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eu acho que, além, né, dele ser um importante programa de levar alimento para muitas crianças e jovens, é um programa que 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar tem que ser direcionados para a agricultura familiar. E acho que a execução desse recurso, comprando diretamente da agricultura familiar, não pode retroceder, como tem retrocedido em muitos municípios e muitos estados. Mas é uma ação muito importante, que você apoia o pequeno agricultor e você ajuda que o agricultor consiga se organizar em cooperativas, em associações, para fazer esse fornecimento para as escolas. E isso faz com que o alimento consiga chegar, muitas vezes, nas zonas urbanas mais baratos, dá uma capacidade de organização dos agricultores para o mercado institucional, e, a partir do mercado institucional, eles conseguem entrar no mercado normal, em feiras, em sacolões, em outros centros de distribuição. E aí isso ajuda no desenvolvimento da agricultura, ajuda a dar valorização do agricultor, que quando o agricultor consegue levar esse produto para a escola onde o filho dele estuda, isso também ajuda ao agricultor se sentir importante, produzindo um alimento de qualidade, ao filho do agricultor saber que o pai está fazendo uma coisa importante. Então, esse é um programa que é muito importante e que todo mundo que tem filho na escola deve cobrar de que ele seja bem executado, que ele não retroceda, porque está retrocedendo bastante. O que é uma alimentação adequada para quem tem restrição? Acho que isso é um grande... Assim, o que você consegue ter acesso aonde você está. Então, eu acho que saber escolher os alimentos, né, é fundamental. Porque tem muitas partes dos alimentos que a gente não come e que são super nutritivas, e que acho que muitos chefes de cozinha têm feito um papel de divulgação, de aproveitamento integral, de utilização de plantas não convencionais, que você consegue achar nas ruas da cidade. Você encontra um monte de plantas que são possíveis de serem consumidas, e tem muitas partes das plantas que são mais nutritivas do que a própria planta, do que o produto que a gente é mais acostumado, né, a comer. Então, acho que é buscar diversificar, aproveitar integralmente o que você consegue ter acesso e variando entre raízes, folhas, frutos, que você consiga preparar e armazenar eles por mais tempo. Agora, com o professor Carlos agora. Vamos lá? Então, assim... Existe essa ideia, assim, às vezes errada, eu acho, de que a alimentação saudável é uma coisa muito especial, que é alguma coisa difícil, que tem que combinar alimentos que são até raros, às vezes, né? Tem essa ideia de equivaler alimentação saudável a plantas, a grãos exóticos. A alimentação saudável, ela assume várias características em diferentes lugares, né? E o organismo humano, ele tem uma grande capacidade de adaptação. Então, veja, nós evoluímos, né, nós fomos selecionados a partir de vários regimes alimentares, né? Nós provamos vários regimes alimentares. O ser humano, diferentemente de outras espécies, ele habita toda a latitude do planeta, né? Em todas as partes, as sociedades humanas conseguiram encontrar alguns alimentos, um conjunto de alimentos, sempre um conjunto, que satisfazia as necessidades humanas. Então, assim, não é tão difícil ter uma alimentação saudável, não é uma coisa que, primeiro, não precisa nenhum nutricionista para orientar como você pode consumir de maneira saudável. Há alguns princípios, né? Diversidade de alimentos. A maioria dos alimentos de origem vegetal, não é? Alimentos o mais possível na sua forma natural ou minimamente processados.
seguindo esses princípios, você consegue ter uma alimentação saudável. Claro que há situações em que as pessoas não têm, infelizmente, recursos para nada. Então, aí na realidade, a solução são políticas sociais, de apoio e tal. Mas para a grande maioria das pessoas, seguindo esses princípios, você consegue organizar, chegar a uma alimentação saudável. Às vezes a ideia, por exemplo, os alimentos têm diferentes custos. Então, por exemplo, as hortaliças, por caloria, são muito caras. Mas você não... A hortaliça, em termos de caloria, vai corresponder a quanto? 5, 6, 7, 8, 9% das suas calorias, no máximo, né? A carne é um alimento muito caro, não deve corresponder a mais do que, talvez, 5% das suas calorias. No caso do Brasil, o arroz e o feijão são alimentos relativamente de baixo custo. Agora, enfim, tivemos todo esse problema com a exportação, enfim, com a crise mundial, mas, tradicionalmente, esses alimentos têm um custo relativamente baixo. Então, em outras palavras, para chegar a uma alimentação saudável, não é muito complicado, você tem que seguir alguns princípios, e o custo da alimentação saudável, como eu já falei no Brasil, ele não é mais caro do que, por exemplo, o custo de uma alimentação baseada em ultraprocessados, que é muito pior a qualidade e custa mais cara, né? Então, agora, não estou dizendo que não há pessoas que não têm nenhum recurso para adquirir nada. Infelizmente, elas existem, e elas precisam do apoio da sociedade, apoio de políticas, dos governos, etc. Gustavo. Eu acho que o Arpad e o professor Carlos responderam muito bem a questão. Eu só vou pegar por reforçar um tema que é a cultura alimentar. Não é? Tem uma publicação muito interessante de como os países se alimentam. Então, faz uma foto da família e tentaram colocar e conseguiram os alimentos que ela consome durante o mês. Então, tem a família e tudo que elas consomem durante o mês está em cima daquela mesa, né? Então, tem Estados Unidos, Canadá, países da África, Brasil, alguns países dos Andes, enfim, Ásia. E a cultura alimentar está ali. Então, tem uma temática também, que é você se alimentar saudável, você também tem que ter a possibilidade de manter a sua cultura alimentar, a sua especificidade, o seu alimento local, que é aquele alimento que te dá a sua característica como indivíduo. A diferença de você ser um indivíduo de outro, né, de região para região, é aquilo que dá o seu orgulho. Então, tem também essa temática dentro dessa complexidade que é o sistema alimentar, né? Por isso que temos aí o nosso advocacy, mudar os nossos sistemas alimentares dentro de todo esse contexto. A alimentação saudável, através dos nossos hábitos alimentares, a nossa tradição alimentar, a produção local, a produção de mais com menos, é nessa linha. E aí uma pergunta agora para o Arpad, como é que faz, então, para esses alimentos saudáveis que o Carlos e que o Gustavo comentou principalmente, cheguem na população, pensando aqui na população do Brasil, que a gente sabe que tem vários espaços em que esses alimentos frescos, né, in natura, têm um pouco mais de dificuldade de chegar. Como é que a gente leva esses alimentos até todos os cantinhos do Brasil? Eu acho que esse é um grande desafio, né, de você conseguir levar onde as pessoas onde não tem acesso, onde você tem, especialmente nos desertos alimentares, que é onde as pessoas não têm acesso, não têm possibilidade de consumir esses produtos. Eu acho que a principal forma, né, acho que tem duas formas das pessoas conseguirem ter acesso. É cobrando políticas públicas, né, tanto trazer feiras, criar espaços de comercialização, sacolões, mercados municipais, e também pela organização social. Acho que quando as pessoas, dentro de uma associação de bairro, uma associação, algum empreendimento social que tem nesses lugares, conseguir organizar as pessoas e direcionar o seu potencial de compra, o seu poder de compra, né, somando várias pessoas, direcionar isso junto a alguma comunidade de agricultores, algum produtor que deve ter perto. Acho que a agricultura urbana
hoje é uma realidade em todo o país, a gente tem gente produzindo alimento no meio das cidades, então juntar as pessoas que querem consumir de forma mais adequada, mais saudável, direto de quem produz, então você juntar um grupo de pessoas, procurar um agricultor, alguém para e fazer essa relação direta. Acho que isso é possível, é viável, aproxima, a gente não consegue resolver todo o problema da alimentação com isso, mas acho que como experiência de organização social, de buscar uma relação direta, você consegue construir isso e isso consegue ter uma importância na alimentação das famílias significativa. Eu acho que se movimentar, se organizar para buscar alguma coisa é uma forma da gente escolher onde a gente está gastando nosso dinheiro. Acho que as coisas que estão aí, o mundo está tudo, as grandes empresas, as pequenas empresas vivem a partir do dinheiro das pessoas. Se a gente conseguir juntar o nosso dinheiro e direcionar isso para o que a gente acredita, a gente consegue mudar um pouquinho a nossa comunidade, nosso bairro, a nossa realidade. Então, acho que é se organizar, conversar e ficar um pouco maior do que uma pessoa sozinha. E principalmente quando estamos em situações como essas, né, mais recentes que estamos vivendo, quando às vezes falta o governo, a sociedade civil tenta resolver o problema por conta própria, né? O que, obviamente, não significa que é responsabilidade apenas dela resolver, mas é o que dá para ser feito. Às vezes o cidadão toma a frente quando faltam diretrizes mais organizadas politicamente, né? Tem aqui mais uma pergunta que eu acho que os três até poderiam responder, que é como fazer para que profissionais ligados à cadeia de produção e consumo alimentar sejam mais conscientes de sua importância, especialmente na luta ativa pela saúde alimentar e nutricional. O Arpad comentou um pouquinho mais cedo, né, sobre como que se os agricultores todos se unissem, o poder que eles teriam, né, mas como fazer isso também em outras partes da cadeia. Temos aqui 3 representantes de momentos diferentes, né, dessa cadeia. Temos a agronomia, tem a geografia, tem a medicina, a nutrição. Então, como fazer com que esses e outros atores fiquem mais conscientes do seu papel? Não falem todos ao mesmo tempo. Vamos começar com Carlos? Então, eu posso falar um pouco da formação de recursos humanos, né? Eu sou um pesquisador e professor também, há muitas décadas na USP, né? E eu tenho até um testemunho para dizer. Eu comecei a dar aula na década de 70, né? Na realidade, eu ensino no curso de nutrição e no curso de saúde pública, graduação e pós-graduação. E nesse momento, nos anos 70, assim, os currículos do curso de nutrição e os profissionais formados, eles não tinham, nem os currículos, nem os profissionais eram formados com esses conceitos, por exemplo, de direito humano, alimentação adequada, né? Isso não existia. Você tinha era uma profissão muito técnica, uma coisa considerava uma coisa de especialista, de criar cardápios, enfim, não havia essa preocupação social, não havia essa preocupação com o sistema alimentar, né? O sistema alimentar passava longe do currículo dos profissionais. Hoje em dia, não só na USP, mas certamente na imensa maioria das universidades brasileiras, o currículo é muito consciente dessas questões todas, né? E os profissionais nutricionistas, em particular, estão saindo da universidade com uma formação muito boa, né? Em todas esses lados, essas dimensões da alimentação. Então, a questão ambiental, a questão cultural, a questão da saúde, né? São várias dimensões importantes. E eu diria que esses profissionais estão hoje capacitados para exercer uma influência e têm sido realmente muito importantes, né?
Eu não sei em outras áreas, por exemplo, na área de tecnologia de alimentos, como é que está a situação, na área da agricultura, né, na área da formação, jamais na área da agricultura, eu não saberia dizer, mas nessa área da formação dos nutricionistas, eu diria que a gente fez um avanço muito grande. Eu acho que em toda a cadeia, né, acho que a gente, no nosso tempo, a gente tem muita informação e tem muito conhecimento e pouca formação. A gente escuta falar das coisas, a gente sabe do desperdício. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que 30% dos alimentos são desperdiçados entre quem colhe e o consumo final. Agora, a gente não vivencia isso, né? Se você vai num Ceasa, você vai num restaurante, você vai mesmo num agricultor, o cuidado que as pessoas têm para manusear um alimento, né? Às vezes tem uma abobrinha ruim dentro de uma caixa e o distribuidor joga fora a caixa, devolve isso para o agricultor. Ou o agricultor vai colher, às vezes tem alguma coisa que não está muito bonitinha, joga fora para compostagem. Então, eu acho que a gente sabe das coisas, mas a gente não tem consciência de fato da importância que a gente tem, cada um tem na cadeia. Eu acho que se a gente soubesse, né, se cada elo tivesse uma noção de que o seu papel é fundamental para a gente conseguir ter um alimento adequado, a gente teria mais cuidado no nosso trabalho e exigiria mais valor para o trabalho, mais reconhecimento para o produto. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito a aproximação dos universos, né, da fome com a produção e tudo que está ali no meio, a aproximação de quem produz com quem consome e trazer essa consciência do papel que cada um exerce na cadeia. Eu acho que com isso a gente consegue se dar mais valor e cuidar melhor do outro, se respeitar mais. Então, eu acho que temos que trabalhar no nosso autoconhecimento, no conhecimento dos nossos pares, com muita calma, respeito e tranquilidade. Não sei se eu editou alguma coisa, mas está por aí. Eu vou, se me permite, para uma visão mais otimista nessa discussão. O professor Carlos colocou, né? Nós tínhamos toda uma formação muito positivista, tecnológica. Essa formação tem mudado, não é? Como um todo na sociedade. Não só nas formações acadêmicas, mas na consciência da sociedade. Então, eu sou otimista de que nós estamos num caminho de conscientização. Isso significa educação, muita informação, muita live como essa, muita disseminação de conhecimento, muitas formas de tentar convencer e explicar às pessoas as questões. Mas, sim, as pessoas querem comer melhor, as pessoas querem ter uma saúde melhor. Isso a gente vê e aponta hoje pelos dados da FAO Mundial. O consumo de frutas, hortaliças, os consumos de orgânico, a discussão da agroecologia está muito importante, principalmente em países mais desenvolvidos. Mas no Brasil, há 10 anos atrás, nós não tínhamos nos supermercados gôndolas de produtos orgânicos ou agroecológicos. Não existia. E não existia um consumo que demandava isso. Hoje nós temos. Todo supermercado tem isso. Não é? O consumo de frutas, verduras e legumes, durante a pandemia, aumentou nos supermercados, cresceu 20%. Né? Isso são dados já comprovados. Ou seja, as pessoas, numa época de pandemia, tentaram se alimentar melhor como forma de saúde, de ter uma vida mais saudável. Não significa que isso ocorreu com as feiras livres, que eram aquelas que estavam mais vulneráveis, era um setor menos desguarnecido de uma população de baixa renda que sofreu muito com a pandemia. Então, esse setor, que corresponde a 80% do consumo de frutas e legumes, não houve um crescimento. Ao contrário, houve um retrocesso, né? Mesmo porque ele estava mais fraco. Mas em outros setores houve um aumento. Isso faz com que, no meu entendimento,
há uma tentativa, a sociedade quer sim melhorar, quer discutir o tema de perdas e desperdícios, e vamos em frente, né? Vamos ver como é que a gente vai trabalhar com toda essa complexidade. Nós temos a complexidade no nosso país, que é a pobreza, que é a desigualdade, que é a falta de renda, né? Tudo isso aumenta ainda mais as nossas preocupações e os nossos problemas. Obrigada. Bom, agora que a gente já se encaminha para o encerramento da nossa conversa, infelizmente, eu queria pedir que cada um de vocês faça uma falinha final, assim, de 1, 2 minutos, para a gente começar a encerrar o nosso papo. Vamos começar em ordem alfabética? Vamos começar com Arpad? Ok. Bom, boa noite. Acho que foi uma alegria, conversar com vocês. Acho que espaços como esse são muito importantes. Acho que a gente está trocar ideias, levar informação e ver, ter um panorama do que está acontecendo hoje, né, no Brasil, no mundo, é super importante, e muito bom que o SESC conseguiu, mesmo durante a pandemia, proporcionar esse espaço de forma virtual. Estou muito feliz, muito agradecido a todos, e bola para frente, que temos um grande desafio e que estamos num caminho, sabemos o caminho, estamos indo numa direção para melhorar a condição de muita gente, né? Obrigada, Arpad. Carlos? Então, eu falei que eu ia falar sobre problemas e soluções para a garantia do direito humano à alimentação saudável, né? Mas, na realidade, a alimentação não tem que ser só saudável, né? Tem que ser adequada. E o adequado, ele incorpora, além da saúde, ele incorpora a responsabilidade ambiental, quer dizer, a alimentação não pode destruir recursos naturais, a biodiversidade, etc. A alimentação não pode produzir pobreza, né? O agricultor tem que ser remunerado corretamente, não pode ser explorado, né? E é muito importante, a alimentação tem que ser culturalmente apropriada, né? E como o SESC tem um protagonismo enorme nessa promoção da cultura no país, né? Todos nós certamente estamos com saudades de frequentar o ambiente do SESC, né? Onde, enfim, é onde a gente consegue apreciar a nossa cultura, né? A cultura brasileira na música, nas artes, enfim. Em função disso, eu acho que é muito importante, eu acho que o Gustavo já fez esse registro, o Arpad também fez esse registro. A alimentação não é só colocar alimentos para dentro do organismo, como a gente abastece um carro com gasolina, né? Quando a gente se alimenta, a gente está cultivando a nossa cultura. A cultura é singularidade, né? E essa singularidade se expressa muito na alimentação. Desde o cultivo do alimento, quer dizer, o contato das pessoas com o cultivo dos alimentos, até a preparação dos alimentos. Então, são várias práticas, né, que são culturais e que são uma forma de afirmar a cultura das pessoas. Então, nesse sentido, o que é interessante é que as recomendações para uma alimentação saudável, elas coincidem também com as recomendações para uma alimentação que é ambientalmente responsável, socialmente responsável também, que preserve a natureza, os recursos naturais, a biodiversidade e a cultura alimentar, né? Isso é fundamental, quer dizer, eu acho que essa dimensão a gente não pode deixar de esquecer, e a gente precisa de todas essas dimensões para dizer que a gente tem acesso a uma alimentação adequada. Acho que era isso. Um prazer aqui estar com vocês todos. Obrigado. Obrigada, Carlos. Gustavo? Obrigado, Joana. Primeiramente, agradecer mais uma vez ao SESC pelo convite. É uma honra estar participando desse evento em nome da FAO. E então um grupo tão seleto aí de debatedores, a Joana, a Arpad e o Carlos. Para mim, prazer em conhecê-los e estar com vocês nesse debate
e ter o conhecimento que vocês aí passaram dessa atividade. Eu só tenho aqui a parabenizar, porque todos já... Falar por último é difícil, porque todo mundo já falou tudo, não é? Parabenizar o SESC, porque desde 2017 está com essa temática, no mês de outubro. Não é? E não para, até no período dessa pandemia nós estamos fazendo esse evento online, com muitas pessoas nos assistindo. Então, a temática é importante, a alimentação faz parte da nossa vida, e é um tema em que nós militamos e trabalhamos nossa vida e dedicamos o que estamos fazendo para procurar um mundo melhor e procurar um mundo mais saudável. Eu não falei direito, a FAO tem agora um slogan, não é? E esse slogan fica para essa live do Dia Mundial aí, não é? Lembrando o Dia Mundial, nós precisamos ter um mundo com melhor produção, ou seja, produzir mais com menos, melhor nutrição, e aí inclui toda a saúde, toda a situação nutricional, e não só a se alimentar direito, mas ter a alimentação adequada, não é? Melhor ambiente e melhor qualidade de vida. E eu termino por isso. Então... Obrigada, Gustavo. Queria, então, reforçar o agradecimento ao SESC São Paulo pela organização de mais esse evento. Eu acho que, como pesquisadora de alimentação, sempre que a gente consegue juntar pessoas que estão pensando a alimentação a partir de pontos de vista diferentes, a gente consegue chegar um pouco mais perto de entender a complexidade do fato alimentar e a complexidade dos problemas conectados a ele, né, para poder começar a vislumbrar algumas soluções como essas que foram comentadas aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos 3 convidados, então, Gustavo Chianca, Arpa Spalding e Carlos Monteiro. Agradecer novamente o SESC pelo convite e dizer que, passar a palavra agora para a Fabiana, que vai contar um pouco sobre a programação que continua por aí. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada a todas e todos que estiveram conosco nessa conversa tão rica. Obrigada pelas ótimas reflexões desses amantes e pesquisadores e também ao público. Agradeço a equipe técnica, Wellington Barbezan, Marco Aurélio Colonna, as intérpretes de Libras Lilian Camargo, Marlisa Pata e estenotipista Paula Ticaco Miyagi. Eles são essenciais para a realização dessas nossas atividades. Lembramos que essa conversa ela permanece gravada e disponível no canal do YouTube do SESC São Paulo e pedimos que acessem o link presente na descrição do vídeo e respondam ao nosso breve questionário de avaliação. Deixamos o convite para que acompanhem as programações do SESC Ideias, do Experimenta e também as demais ações virtuais do SESC São Paulo através do YouTube, Facebook e Instagram. Lembrando que a 5ª edição do Experimenta Comida, Saúde e Cultura vai até o dia 24 de outubro e acompanhem a programação pelo site sescsp.org.br/experimenta. Eu aproveito também para lembrar a importante atuação do Mesa Brasil, que é um programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos criado há mais de 26 anos pelo SESC São Paulo. E nesse momento, com milhões de pessoas passando por uma situação de insegurança alimentar, todas as unidades do SESC e do SENAC no estado de São Paulo estão recebendo alimentos não perecíveis através da campanha Ação Urgente contra a Fome. Confira os endereços dos pontos de coleta no site sescsp.org.br/doe-mesa Brasil. Nós seguimos nos cuidando, usem máscaras e vacinem-se. Desejamos a vocês uma boa tarde.